Eu acredito o seguinte: é, há uma espécie de cultura política no Brasil, e isso vem muito do nosso patrimonialismo, que os líderes políticos, eles intencionalmente não formam sucessores, porque todos eles sabem que em política o risco da sucessão ocorrer à sua revelia é um risco real. Então eles não criam sucessores. É por isso que André Singer, que foi porta-voz do governo Lula, ele criou muito bem aquela questão dos sentidos. Ele fez um belíssimo livro chamado Os Sentidos do Lulismo. E em determinado Maravilhoso. momento, muito bom, em determinado momento do livro, ele fala sobre como o lulismo se configurou como força política paralela ao petismo. Né? O lulismo, de alguma forma, ele se configura como uma força política paralela e, durante boa parte do tempo, independente do lulismo. Temos que lembrar que ali no auge da questão de impeachment, etc., alguns políticos do Centrão chegaram a falar, a ventilar a possibilidade, por exemplo, do Lula sair do PT para concorrer à presidência da República fora do PT, pois ele tinha que se desvencilhar da marca maldita chamada Partido dos Trabalhadores. Como se fosse assim, cara, o lulismo é tão forte que você pode basicamente ter um partido para chamar de seu que não seja esse aqui que está sujo. Obviamente, Lula não saiu do PT, e aí mostra até uma questão de resiliência e uma força política maior, que é cair junto para poder voltar junto. E além disso, o PT, mesmo sendo algo paralelo ao lulismo, é a sua força burocrática real. Não existe lulismo sem o petismo. Agora, o Lula ele nunca quis criar o sucessor, porque apesar de ser uma força paralela ao PT, ele detém controle eleitoral sobre o PT. E isso que é importante. E é por isso que o lulismo é tão forte, porque mesmo nos piores momentos do PT, Lula manteve-se como uma grande massa de votos. Então ele detém esse controle eleitoral sobre o partido. Eu acredito que ele não tem sucessor e não vai formar sucessor, e isso é muito mais de sua natureza do que outra coisa. Temos que lembrar que ele tinha sucessor lá atrás, antes do mensalão. Antes do mensalão, ele tinha sucessores. Não era Dilma Rousseff. Era José Dirceu, seu primeiro grande sucessor, que estava na Casa Civil e todos os grandes analistas da época diziam: José Dirceu será candidato como sucessor de Lula em 2010. Caiu em desgraça com o mensalão, e depois todos os outros foram caindo em desgraça em sequência. Dilma, então, desponta como a dama de ferro ali do seu governo. Mas sucessores, desde então, ele nunca criou. Né? Acabou que o Haddad, por exemplo, acabou caindo no colo do Haddad essa posição, mas também não é uma pessoa que, obviamente, consiga amalgamar o próprio partido ao seu redor. Agora mesmo no governo, ele como ministro da Economia, está sendo a geni do governo. Se tem alguém que pode ser cuspido na cara, é o Haddad. Glaze Hoffman já chegou a fazer crítica. Desculpa, Jota. É, desculpa, cara. Mas O até Haddad é a mulher de malandro do governo Lula, é isso. Puta cara, que pariu, Orlando. eu falo umas coisas, cara. Desculpa. A análise estava indo até bem. Tá legal, vai, continua. Assim, até a Glaze Hoffman, cara, já fez críticas abertas ao Haddad. Então, assim, ele acaba que é quem acaba sofrendo esse tipo de pressão do próprio governo. Eu não acredito que ele tenha força para ser um candidato expressivo à reeleição. Talvez caia para ele ser esse candidato na sucessão do governo Lula por falta mesmo de outras pessoas, não por ser ele o preferido. Bem, e é por isso que eu digo, 2026, tendo ainda Lula na disputa, a gente tem que entrar com a cabeça do seguinte: somos franco-atiradores. E a melhor coisa que pode nos acontecer é isso. E a partir de 2030,
Aí sim, a gente tá ali na briga pelas cabeças. Também a gente não pode adiar muito essa coisa. Assim, 2003, como eu falei, a gente está vivendo esse interregno, a gente tem que enterrar o velho regime e tentar colocar o novo regime. o nosso processo, a gente não tem tempo para errar agora, né, Orlando? Então, o nosso processo ele tem que ser muito rápido e assertivo. É partido, deputados, passar cláusula de barreira e eleição presidencial. Então, a gente tem aí o quê? 7 anos para fazer tudo isso? O que na política não é nada.